a questão própria da crise, não, que começa como tem na política na política internacional e na segurança internacional, algo que a gente chama de, a gente digo na academia, né, de linhas vermelhas, né, ou nos estados. E as linhas vermelhas são as fronteiras de segurança que tem nos países, que tem a ver com as fronteiras próprias dos países, mas umas que estão além, não são as zonas de influência desses países. Então, a Rússia vem pedindo, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, que eles retirem algumas tropas, o fornecimento de armamento para alguns países da Europa do Leste, que ficam muito próximas das suas linhas vermelhas, né? Eles acham que isso é uma ameaça para a sua segurança nacional. Mas isso nunca tem sido atendido até agora, né? Que aí a gente poderia pensar que é um ganho direto para a Rússia. Então, e isso tem a ver, principalmente, pensando que você falou sobre a relação da OTAN com, desde a queda da União Soviética, o que vai acontecer no momento da queda do muro de Berlim é a negociação do que vai acontecer. Então, naquele momento, o Gorbachev, que era o presidente da Rússia, aceitou, ou melhor, não se opôs à reunificação da Alemanha, pedindo em contrapartida, ou em troca, melhor, uma certeza que a OTAN não ia se expandir para o leste. Porque no momento da queda da União Soviética, o Tratado de Varsóvia, que era o equivalente da União Soviética, um tratado de segurança regional, que incluía a Rússia e os países da Europa do Leste, desapareceu, mas a OTAN não. E a Rússia não se opôs também a que a OTAN estivesse existindo, mas com a prerrogativa que eles não se iam expandir mais para o leste. Isso incluía a parte leste da Alemanha, não só os países da linha do ferro ou da Europa do leste. E Andréia, eu só destaquei diga. o mapa, que eu acho que o mapa mostra bem isso daí que você está falando, né? A expansão da OTAN, né, pelo leste europeu. Só, desculpa interromper, só para que a Não, gente, fica tranquilo. os ouvintes, né, para quem está assistindo, compreender. Exatamente. Aí, isso, obviamente, a Europa esteve de acordo, e isso se manteve até 1999, que foi um momento em que a OTAN fez a sua primeira expansão para a zona do leste europeu, admitindo a Polônia, a Hungria e a República Checa dentro da OTAN. Então, voltei? Tá. Então, aí já teve isso, uma tensão com a Rússia, mas como era só uma década depois, menos de uma década depois da dissolução da União Soviética, a Rússia ainda estava muito debilitada em termos políticos para conter essa expansão. Posteriormente, no 2008, os Estados Unidos especificamente teve uma tentativa de aumentar essa expansão. E aí eles convidaram a Ucrânia a entrar na OTAN. Porém, tanto a Alemanha quanto a França vetaram aquele convite, tanto da entrada da Ucrânia na OTAN como na União Europeia. Então, aí se manteve, que de qualquer jeito é um acordo que tem mantido a paz nessa zona do mundo, né? Mas os Estados Unidos nunca retiraram aquele convite, ou seja, isso está aí latente. E depois também temos que lembrar, né, que sob um governo, bom, há umas revoltas no 2013 na Ucrânia, leva a que seja, que cai o governo ucraniano daquele momento, que é um governo pró-russo, sob um governo pró-europeu, que é o que Um você estava golpe, né? falando, que é, além disso, é pró-nazista, Foi um lembrando golpe, que, na verdade. exatamente, houve o golpe, lembrando que só a Ucrânia, um parêntese, né, e os Estados Unidos se opuseram, se fala assim, a resolução da ONU que condenava as manifestações neonazistas no mundo. Só eles votaram contra, né?
E lembrando também que a Ucrânia, o Brasil e a Colômbia se abstiveram de votar a resolução contra o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba o ano passado, voto negativo do Israel e dos Estados Unidos. Então, aí já mostrando quais são as alienações. Lembrando que Portugal e vários países europeus reconhecem o Guaidó como presidente da Venezuela, né? Que é outra coisa que a gente tem que lembrar. Exatamente. Então, o que vai acontecer com aquele conflito de 2013 é o que derivou em conflito do Donbass, que é uma zona do leste da Ucrânia, onde eles se declaram zonas autônomas, têm uma população majoritariamente de origem russo, eles falam russo, eles estavam pedindo o reconhecimento do russo como a língua oficial também. E nesse momento ainda esse conflito está vivo, né? A semana passada, o parlamento, a Duma russa, aprovou, não, ao começo dessa semana, na verdade, aprovou uma resolução na que solicita diretamente, pede para o Putin reconhecer a autonomia da zona de Donbass. Essas partes, eu nunca lembro o nome, eu anotei por aqui, se chama Donetsk e Lugansk, são nomes bem difíceis. São duas zonas que são parte ainda do conflito entre a Ucrânia propriamente e a Rússia, né? Porque a Ucrânia, junto com o respaldo da União Europeia, inclusive da ONU, reconhecem aquela tentativa de separação como ilegal. Eles ainda reconhecem essas zonas como parte da Ucrânia. A Colômbia, outra parênteses, foi um dos países que assinou a resolução da ONU que, digamos, respaldava a integralidade do território ucraniano, que incluía a zona de Donbass, né? E esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia se mantém vivo por conta disso. Lembrando também que anteriormente a isso, no 2013, a Crimeia, que aqui já podemos fazer a ponte com o vídeo, que é o que está falando o Putin, a Crimeia se declara independente e se anexiona. Eles fizeram um referendo e se anexionaram à Rússia. Isso ainda está em processo também, mas a Crimeia se considera, e a Rússia considera a Crimeia parte de seu território. E a Ucrânia ainda demanda a soberania deles nessa região que é da Crimeia, né? Então, esses são territórios nessa fronteira entre a Ucrânia e a Rússia que geram uma tensão política e militar constante entre a Rússia e a Ucrânia, além da presença de movimentos neonazistas respaldados por o governo ucraniano atual, né? Tem tido manifestações públicas de esses movimentos neonazistas. Lembram que, para pensar também nessa relação com o Brasil, lembram aquele grupo dos 300 bolsonaristas que estiveram na esplanada do Planalto, que eles falavam que iam ucranizar o Brasil? Era justamente aquilo, né? Aquela Sarah Winter, Sarah Inverno lá, ela Exatamente. na Ucrânia, quando ela era membro do FEMEN, né? Exatamente. E quando eles falavam de ucranizar o Brasil, era justamente isso. Milícias neonazistas que respaldavam o governo e que estão tentando evitar essa separação da zona do Donbass.